todos, né? Novamente um grande prazer estar aqui com todos vocês. E hoje eu gostaria de enquadrar um pouquinho mais o nosso estudo. Nós fizemos essa leitura um pouco panorâmica, lemos muitos fragmentos do livro, até porque a leitura ajuda a gente a concretizar, materializar, fixar sobre os conceitos fundamentais aquilo que de outro modo poderia ficar um pouco vago, ou então no terreno da especulação, da opinião. É sempre interessante a gente ler alguns trechos, pelo menos alguns trechos-chave, para a gente ter essa noção exata do que foi dito, como foi dito. E aí sim, depois a gente discute. Então, agora eu gostaria de fazer esse momento de discussão, mais apontando para os dados objetivos oferecidos por Leon Denis a respeito da reencarnação especificamente. Então, em primeiro lugar, queria dizer que o valor de a gente se voltar para os argumentos, ele é incomensurável. Nós temos muita literatura no meio espírita, né, que é poético-literária mesmo, né, ou romanceada, e que contribui no sentido de dar percepção, visualização, uma noção quase que tátil de como o processo da reencarnação pode funcionar. Como que isso funciona? Através das novelas espíritas. Essas novelas, no sentido literário, né? Não as da televisão, mas essas novelas, elas colocam diante dos nossos olhos dramas familiares, dão um pequeno salto no tempo e reapresentam um novo quadro de um novo drama familiar que, de certa maneira, repete alguns fenômenos, padrões, comportamentos que vêm, na verdade, daquele primeiro núcleo. E, através desses blocos, a novela espírita, o romance espírita, muitas vezes consegue nos oferecer um exemplo muito concreto, muito palpável, de como algumas relações doentias ou felizes podem se desdobrar no tempo. No entanto, não é isso que Leon Denis está fazendo. E o seu estilo muito poético-literário pode nos confundir quanto a isso. Mas só a título de exemplo, não que sejam os únicos, pode ser que haja mais que me escaparam. Mas, num estudo rápido, eu elenquei 5 argumentos fortes a respeito ou em favor da ideia de reencarnação e que são, inclusive, argumentos recorrentes, mas que Leon Denis apresenta de uma maneira muito eficaz, né? Sua forma de apresentar ela é muito objetiva, muito clara, muito apelativa à nossa sensibilidade, e já na sequência ele costuma oferecer exemplos empíricos, né? Ou fatos que evidenciam ou sugerem, pelo menos, a possibilidade de aqueles fenômenos estarem relacionados com a ideia da reencarnação. Primeiro deles, a ideia de justiça, que aparece, sobretudo, no capítulo 13, mas que percorre, na verdade, o livro todo. Nós já discutimos um pouco essa questão. O argumento da justiça é o argumento, por exemplo, principal usado por Lessing, no seu grande livro que marca o surgimento do novo espiritualismo moderno, ou, se a gente puder dizer assim, do espiritualismo racional, do espiritualismo científico, em 1780, né? E o principal argumento oferecido por Lessing é o argumento da justiça. A justiça que, em não existindo, ameaça o próprio conceito de Deus, o conceito da justiça soberana e até da própria existência de Deus, e, para existir, precisa ser explicado, precisa ser esclarecido. Até então, a teologia colocava a justiça no alto da prateleira e dizer, bom, isso é um mistério de Deus. Por que uma pessoa boa sofreu tanto, uma pessoa má colheu tantos bons frutos, né, da sua maldade, e essas aparentes contradições, a diferença dos talentos, a diferença das capacidades, a diferença dos tipos de berço, né, berço de ouro, berço de palha, nada disso se explica, ou nada disso parece, inclusive, decente do ponto de vista da justiça de Deus,
senão segundo uma explicação rigorosa que coloca cada um em momentos diferentes, em pontos da experiência diferentes, né? Segundo argumento, o argumento do desperdício de potencial de crescimento, desperdício de possibilidade de vivência. Esse argumento é muito interessante. Ele foi um argumento levantado principalmente por Mendelssohn, ali também na geração de Lessing, meados a final do século XVIII, na Alemanha, mas foi também abordado por outros autores, vários, como inclusive autores não reencarnacionistas. Eu não tenho certeza absoluta, mas Alexander Baumgarten, por exemplo, é um sujeito que tinha uma defesa forte da imortalidade da alma. Em algum momento ele foi considerado o maior filósofo alemão na geração ali de mais ou menos 1750, e, ao que me consta, não era reencarnacionista. Essa é uma outra questão que vale a pena a gente voltar depois, porque Leon Denis, um dos argumentos que ele vai defender depois é o de que um grande número de sábios foram reencarnacionistas. E na lista que Leon Denis oferece, há alguns nomes que são um pouco controversos. A gente precisa tomar um certo cuidado de não dizer que o sujeito é reencarnacionista apenas porque ele flertou com a ideia brevemente ou porque ele considerou alguns elementos da evolução, por exemplo, do desenvolvimento espiritual, e que são geralmente associados à reencarnação, mas não necessariamente. Esse é um deles, o progresso constante. Ele é um argumento que, para outros autores, como, por exemplo, Immanuel Kant, não era necessariamente associado à reencarnação. Então, Immanuel Kant, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, ele vai dizer que o conceito de imortalidade ele é exigido pela razão, porque nós temos talentos, temos capacidade de florescimento, capacidade de crescimento, capacidade de aperfeiçoamento moral, intelectual, desenvolvimento de talentos que conspurcariam a justiça divina se todos esses talentos fossem abortados, se todos esses talentos fossem cancelados, eliminados, sem que eu tivesse oportunidade de desenvolvê-los, de exercê-los. Então, um argumento que está geralmente ligado à imortalidade da alma, mas que em alguns autores, e aqui Leon Denis é um desses autores, né, um exemplo de um autor desse tipo, alguns autores eles fazem o vínculo com a noção de reencarnação, já em consonância, em associação com o próximo argumento, que é o argumento do desperdício cosmológico, do desperdício ecológico. Mas, voltando ao argumento número 2, que é o argumento do desperdício do potencial humano espiritual, é preciso que, para defender o conceito de reencarnação, esse argumento precisa se associar ao argumento da experiência, da vivência, e vivência nesta vida material, com corpo de carne, com percepções sensoriais, com condicionamentos que vão fazer com que as nossas energias psíquicas se direcionem para, por exemplo, questões muito específicas como o medo da morte, a sexualidade, a busca pelo pão que leva, desde lá da percepção do Gênese, claro, ao trabalho, ao suor, né, que nos obriga ao trabalho. Então, todas essas condições, todos esses condicionamentos, eles são excessivamente úteis para serem desperdiçados como mecanismo de evolução. Então, Leon Denis ele vai se contrapor àqueles autores que acham que o potencial humano pode ser plenamente desenvolvido só na vida espiritual. O Espiritismo prega que isso é possível, mas há certas conveniências na vida material, certos desafios típicos à vida material que convém manter e convém repetir, inclusive, muitas vezes, né? Convém usar
esses obstáculos, essas ferramentas, esses condicionamentos repetidas vezes. Então, esse é um argumento dos mais importantes, o argumento da necessidade de exercício, né? Deus não poderia ter feito uns para florescer e outros para não florescer. Então, isso se justifica pelo fato de que aqueles que aparentemente já floresceram tiveram mais tempo de exercício. Então, o terceiro argumento é o do desperdício ecológico ou cosmológico. O que seria isso? É o desperdício do cenário ou do palco da vida. Então, Deus criou esse palco magnífico, que é a Terra, infinitos outros planetas, infinitos outros campos de exercício, de aprendizado, e isso não há de ser em vão, não há de ser um exercício de diletantismo inútil da parte de Deus. Faz sentido, ou é demandado pela razão, que todo esse investimento no cenário, no palco da experiência, seja um investimento proporcional ao uso do palco da experiência, seria o cosmos, né? Material também, porque o cosmos material, embora o espiritual também possa ser infinito, ele também é vasto demais para não ser suficientemente aproveitado. Então, o quarto argumento é o argumento da generalidade da crença entre os sábios. Aí saímos do capítulo 13, porque esse é um argumento que está mais centrado sobre os capítulos 14, 15, 16, 17, até o capítulo 17. Mas, principalmente entre o 14 e o 15, nós vamos ver esse argumento de maneira implícita. Ele não é, talvez, vocalizado, ou ele não é expresso de maneira extremamente clara, mas é quase impossível não ser percebido na leitura, porque, na verdade, há inclusive essas listas, né, de grandes sábios, grandes gênios, escritores, músicos, aí cita-se Victor Hugo, Orígenes, Platão, uma série de grandes, David Hume, né, uma série de grandes autores que, por serem inteligentíssimos e sábios, eles atestam com força de uma evidência, né, é um argumento em favor da reencarnação, que indivíduos tão extraordinários, em número tão grande, tenham defendido essa ideia. Aqui, claro, há uma série de razões para isso. A gente não precisa buscar as razões causais, as razões que justificam esse fato. O simples fato já é um argumento. Nós temos 200 gênios que acreditam numa coisa qualquer, essa coisa qualquer ela merece uma certa atenção. Agora, valeria a pena investir um pouco na especulação a respeito de quais podem ser os causadores dessa tendência. Por exemplo, pode ser que a própria força da razão, o próprio uso da razão, nos direcione a pensar isso, como no caso de Lessing. Lessing parece ter sido um caso de um sujeito que cogita da ideia de reencarnação, David Hume também, Immanuel Kant também, como uma possibilidade teórica de resposta ao problema da justiça, ao problema do desenvolvimento do potencial humano. Em outros muitos casos, nós vamos observar que há outras razões também implícitas ou explícitas. Uma dessas razões, memórias de vidas passadas, né? Muitos dos maiores gênios, santos, sábios, artistas, eles tinham flashes ou noções, memórias de vidas passadas, o que é perceptível pelas suas autobiografias, né? Isso não é uma especulação, e é possível que alguns dos que defenderam a ideia como um puro argumento, na verdade, tenham também tido essas experiências pessoalmente, ou conhecido crianças que se lembravam de vidas passadas, alguma coisa assim. Então, vamos para o quinto argumento, o argumento da espontaneidade da aprendizagem, do talento, né? Isso já foi mencionado como parte do argumento sobre a justiça, né? Não seria justo da parte de Deus que alguns recebessem muito potencial e outros muito menos. Agora, mesmo que isso seja parte do argumento
sobre a justiça, é também um argumento em si o fato de que alguns talentos e algumas predisposições são tão absurdamente extraordinários que insinuam, sugerem à nossa consciência a possibilidade de que aquelas criancinhas, aqueles prodígios, na verdade já tenham estudado, sim, o piano, já tenham, sim, sido matemáticos, artistas, seja lá o que for, né? Um exemplo extraordinário, depois eu vou ler também um trecho do livro, é o exemplo de Goethe, porque, claro, nós temos inúmeros exemplos de gênios precoces, como de Pascal, né, sujeito que desenvolveu a maior parte dos teoremas de Euclides sozinho no quarto, aos 11 anos de idade, porque o pai o trancou no quarto para que ele não aprendesse matemática. Tomou os livros, proibiu de frequentar a biblioteca, porque ele temia que aquele exercício fosse demasiado para uma criança muito pequena. Então, Pascal, frustrado, não talvez com a mesma frustração da maioria dos nossos jovens e crianças e adolescentes, mas ele no quarto ele desenvolveu os teoremas sozinho por dedução. Então, esse é um exemplo que beira o sobrenatural e que é muito difícil de se explicar, conjugando com a justiça divina. Se a gente for materialista, a gente diz, bom, temos aqui um cérebro melhor do que o outro e está tudo resolvido. Entretanto, do ponto de vista da justiça divina, esse tipo de fato é muito mais difícil de explicar. E no caso de Goethe, que é um pouco diferente desses casos de Mozart, de Pascal, de Leibniz, de Beethoven, né, de uma série de gênios em tenridade, né, gênios precoces, o caso de Goethe é um pouquinho peculiar porque ele beirava uma reminiscência que o transportava para uma vida passada mesmo, né? Então ele tinha gostos e hábitos muito estranhos para uma criança. Ele não tinha apenas o talento poético, o talento para as línguas, o talento meditativo, né, para reflexão sobre as grandes questões da vida, talento nato para observação tanto do ser humano, né, nos seus detalhes, nas suas minudências psicológicas, na sua feição também de natureza, né, antropológica, mas ele também tinha uma observação apuradíssima da vida das plantas, dos insetos, tanto que era um cientista natural com uma das produções mais vibrantes, exuberantes da sua geração. Mas Goethe, aos 10, 11 anos de idade, recebia já aulas de hebraico, grego, latim, francês, inglês. Ele tinha um contato obrigatório com a Bíblia nas aulas de hebraico e também tentava-se, naquela época, oferecer algum tipo de educação religiosa propriamente dita. E Goethe, o jovem Goethe, né, a criança, desgostava um pouco da Bíblia. Naquele momento, pelo menos, mais maduro, ele vai reconstruir o seu sentido sobre a Bíblia, mas na infância ele tinha um certo descaso, né? Era tomado por um certo descaso em relação à Bíblia, porque entendia que as suas histórias eram pobres em comparação com as da mitologia grega, que lhe pareciam todas encantadoras, deslumbrantes, né? Para ele um mundo mais magnífico, mais real, mais natural e mais vivo, ao ponto de que em determinado momento, na sua autobiografia Poesia e Verdade, ele descreve isso, ele decidiu dedicar-se à adoração dos deuses pagãos, dos deuses gregos e romanos. E ele realmente construiu um altarzinho no quintal da sua casa, onde ele iria adorar Hermes, Atena, Zeus, Hera, né, Apolo, toda a pleiade dos grandes deuses gregos, dos grandes deuses helênicos. E houve um acidente, né, porque ele, nesse altar que ele construiu,
colocou lá frutas, incenso, oferendas, uma série de coisas, imagens provavelmente, e uma pira com óleo e pegando fogo mesmo naquele altarzinho, e ficava lá ajoelhado, com os braços estendidos, orando para Zeus, Apolo, Atena, para que o abençoassem com talento, com uma vida próspera. Em determinado momento, por uma ventania, alguma coisa assim, a pequena tigela com o óleo virou e o altar pegou fogo, e foi uma comoção muito grande na casa, a família toda veio ver, porque os tecidos que estavam sobre o altar, a própria madeira da mesa, né, começaram a inflamar, e aquilo foi um espetáculo muito chocante. E ele, em choque, ele afirma na sua autobiografia que ele entendeu perfeitamente que não se deve brincar com as coisas divinas, né? Quer dizer, ele deu uma interpretação, de certa maneira, místico-religiosa para aquela vivência dele. Então, é um episódio muito interessante pelo fato de ser muito atípico, né? Por quão atípico ele é, né? Uma criança que é educada para respeitar a Bíblia, para ter na Bíblia o fundamento da sua religiosidade, renega espontaneamente, né, por conta das histórias que leu, e constrói um altar para adorar os deuses e se vê envolvido numa espécie de crepúsculo dos deuses, que também teve uma influência negativa sobre a sua percepção religiosa futura, né? E isso parece lembrar o seguinte trechinho, se não me engano, é do capítulo, eu vou só conferir o capítulo 15 mesmo, que Leon Denis diz o seguinte: o trabalho anterior que cada espírito efetua pode ser facilmente calculado, medido, pela rapidez com que ele executa de novo um trabalho semelhante, sobre o mesmo assunto, ou também pela prontidão com que assimila os elementos de uma ciência qualquer. Deste ponto de vista, é de tal modo considerável a diferença entre os indivíduos que seria incompreensível sem a noção das existências anteriores. Duas pessoas igualmente inteligentes, estudando determinada matéria, não a assimilarão da mesma forma. Uma alcançar-lhe-á à primeira vista os menores elementos, a outra só à custa de um trabalho lento e de uma aplicação porfiada conseguirá penetrá-la. É que uma alma já tem conhecimento dessa matéria, só precisa recordá-la, ao passo que a outra se encontra pela primeira vez dentro de tais questões. O resto tudo vale muito a pena, é excelente, mas vamos ficar por aqui. Só realmente como um exemplo, né, de como o assunto das lembranças, né, de vidas passadas, essas predisposições, talentos e capacidades sobrenaturais de aprendizado das crianças por prodígio constituem um tipo de argumento. Na verdade, são 6, né? Eu disse no começo que são 5, mas tem um sexto argumento, seriam as lembranças aí, apresentadas no capítulo 14. E essas lembranças, elas podem se dar de diversas maneiras. Hoje nós sabemos que tem pelo menos 3 possibilidades. Lembranças espontâneas, que podem acontecer em momentos traumáticos, né, momentos significativos da vida, ou de maneira totalmente espontânea, né? Eu vi uma pessoa uma vez dizer que teve reminiscências de vidas passadas quando estava tomando banho. Um outro colega meu, ateu, materialista, né, ele afirma ter viajado uma vez, sido surpreendido pela chuva, uma tempestade no meio do caminho. Em determinado momento ele sentiu uma urgência de parar o carro, não sabia se era por causa da chuva, o que era, parou o carro no acostamento e no para-brisa do carro ele viu um filme de uma vida passada dele, né? Então ele falou assim: essa foi uma das coisas mais chocantes que me aconteceu na minha vida, e eu até hoje eu não sei se eu acredito nisso ou se eu realmente tomo remédios ou consulto psiquiatra, alguma coisa assim, mas foi o evento que me fez questionar minhas convicções materialistas. Então isso acontece, pode acontecer com todo tipo de pessoa. O segundo tipo de lembrança de vida passada, mais específico,
e que não é o mesmo fenômeno, é um fenômeno diferente, são as lembranças espontâneas de crianças, por conta do que o próprio Leon Denis chama de certo desacoplamento, né, do perispírito do corpo, que só se consolida esse acoplamento numa certa idade, que não é a idade do nascimento, não é ainda 4, 5, 6 anos. Então, nesse período, é comum que crianças de 2, 3 anos, mais ou menos, comecem e parem de falar mais ou menos aos 6, 7 anos a respeito de memórias muito nítidas e que não são como as memórias espontâneas de adultos, porque em adultos elas costumam acontecer como um evento, e essas crianças elas costumam quase que viver a vida anterior e terem lembranças constantes e nítidas de uma maior quantidade de detalhes. O terceiro fenômeno ligado às lembranças de vidas passadas é o fenômeno da hipnose. Aí Leon Denis aqui no momento ainda estava desenvolvendo o conhecimento empírico sobre o processo, aí de vez em quando refere ao sonambulismo, de vez em quando à hipnose, mas fundamentalmente são os mesmos processos que vão levar a uma eclosão de conteúdos do inconsciente que estavam ali abafados e que podem ser acessados com uma hábil direção de um terapeuta ou um hipnólogo. Então, esse seria o último grande argumento oferecido em favor da ideia de reencarnação. De novo, é interessante a gente sempre tentar extrair, nos livros que nós pensamos serem os livros mais sérios da filosofia espírita, da doutrina espírita, os argumentos e separar dos argumentos aquelas alegações que podem ser a opinião pessoal, podem ser uma percepção verídica, podem ser uma verdade, uma sabedoria, né, que o espírito detém, mas que não tem nenhuma comprovação e que não se apresentam na forma de argumento. Isso é muito comum acontecer na literatura espírita, e o espírita descuidado, né, que não segue as recomendações de Allan Kardec, ele pode juntar no mesmo balaio a opinião do espírito, a percepção do espírito sobre um assunto e um argumento bem embasado que o espírito ofereça. E aí o sujeito vai dizer, em caráter de autoridade, né, dogmático, né, o espírito tal, que é muito respeitável, disse isso, isso e aquilo. Né, e isso significa muito pouca coisa. Além da fé, da confiança que nós depositamos no médium e no espírito, por conta da sua respeitabilidade, da sua dignidade, aquela opinião ou aquela informação, ela não possui nenhuma outra forma de sustentação que leve a gente a acreditar que aquilo é um fato dado, ou que aquilo é um sólido argumento em favor de qualquer coisa que seja. Isso não significa que a informação, que a opinião, seja de uma pessoa respeitável, seja de um espírito respeitável, sejam irrelevantes para nós. Nós os levamos em consideração, nós fazemos uma nota mental, olha, fulano disse isso há que se considerar, né? Deve ser considerado. E, entretanto, nós não podemos ter certeza e não podemos agir como se a questão tivesse sido resolvida. Então, isso é muito importante e é tão mais importante quanto nós pudermos observar que esses pensadores, como Kardec, como Leon Denis, eles operam usando as estruturas da lógica, né, da não contradição, e oferecendo sempre argumentos. Argumento, contudo, culturalmente, sofreu a depreciação que a filosofia em geral sofreu. Então, nós temos, hoje em dia, uma noção da filosofia quase que idêntica à noção de opinião, né? Filosofia de fulano, essa é a minha filosofia de vida. E aí a gente identifica a palavra filosofia com opinião, quase, né? Ou visão pessoal do mundo da vida, e não como uma ciência rigorosa, sistemática, que objetiva investigar a verdade, né? Ou pelo menos traçar
as condições de possibilidade de análise de verdades, né, as fronteiras da verdade, né, que aquilo que pode estar dentro do conhecível, né, do cognoscível, que pode estar além da possibilidade do conhecimento ou da nossa capacidade de raciocínio. E, consequentemente, como nós não vemos filosofia como ciência, e sim como conjunto de ideias e opiniões, nós vamos ver o argumento também não como uma ferramenta lógica apropriada à construção de pontos de vista os mais sólidos possíveis. É isso que argumentos são. Eles constroem os pontos de vista, né, que, claro, não são inquestionáveis, mas são os mais sólidos possíveis. E isso difere muito de uma opinião, de uma impressão pessoal, de um posicionamento que são baseados em realmente coisas subjetivas, né? A sua sensação sobre o assunto, você pode reagir, pode dizer, eu acho que é assim. Mas quando você oferece um argumento, independente do que as pessoas acham, elas são obrigadas a considerar a força, a validade daquele argumento. Se o argumento é forte e é válido, não houve erro na elaboração do argumento, ele precisa forçosamente ser considerado, por força da sua própria razoabilidade. A razão nos obriga a acatar o argumento, a acolher o argumento. Então, é muito importante que, quando nós também, na divulgação do Espiritismo, nós tentemos, pelo menos, apresentar mais argumentos que são fortemente persuasivos e que o sujeito não pode negar muito através das suas opiniões ou da sua visão alternativa, que seja pessoal, religiosa da realidade, e que a gente use o mínimo possível de dados triviais, idiosincráticos, opiniões, posicionamentos desse espírito, daquele médium, daquele palestrante famoso, né? Então, a gente muitas vezes peca por oferecer para o leigo, como um primeiro contato com o espiritismo, uma palestra que é bonita, mas que não contém sólidos argumentos, ou contém, inclusive, argumentos fracos ou errados, ou argumentos que não ressoam, porque não foram bem construídos. Aí o sujeito mais criterioso, ele vai dizer, olha, esse sujeito até tem boa vontade, esse livro que você me emprestou, essa palestra que você me convidou para assistir, mostram que o sujeito tem boa vontade, é uma pessoa boazinha, mas ela só está dando a opinião dela, e eu não acredito nessas coisas. Eu acho que Deus não existe, eu não acredito em reencarnação, a Bíblia fala em ressurreição e não em reencarnação. Então, nós não vamos conseguir fazer a divulgação competente da doutrina espírita, que é baseada em argumentos e que tem toda a sua força persuasiva escorada sobre argumentos e fatos. Então, vou ficar por aqui hoje para a gente poder ter uma discussão.